Depois que eu comecei a vencer esse medo, os meus desenhos passaram a se tornar mais realistas e mais vivos, mais bonitos ainda. E aí, desenhista, tudo bem com você? Eu espero que sim! Meu nome é Marjorie Mariano e você está aqui no canal Artes da Marjorie, o lugar onde você aprende cada vez mais sobre desenhos realistas, seja lápis grafite ou a lápis de cor. Então seja muito bem-vindo. Se você não me conhece ainda, basta você me seguir nas outras redes sociais, que por lá eu também dou dicas todos os dias sobre o desenho realista. E pra você que caiu aqui nesse vídeo, eu vou pedir um favor: dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber o conteúdo que eu coloco aqui. Isso fortalece muito e me motiva a continuar trazendo um bom conteúdo, um conteúdo bem massa e bem interessante, bem legal para você que quer aprender e quer se arriscar e se jogar aí no universo de desenho realista. E olha, pode ser que na sua cabeça você não consiga atingir esse nível, mas eu vou te dizer que é 100% possível. Eu tenho mais de 1.800 alunos que me provam isso todos os dias. Então não tenha medo não, bora entrar para esse universo, que esse universo é incrível. Bom, pessoal, e no vídeo de hoje eu tô aqui para poder ajudar vocês com um medo muito recorrente que vocês têm. E olha só, eu recebo todos os dias diversas mensagens nas minhas redes sociais, mensagens no direct, mensagens no Messenger, até mesmo comentários aqui nos vídeos, e eu sempre procuro trazer depois essas mensagens aqui em forma de vídeo para ajudar vocês. E hoje eu quero ajudar em um medo que a maioria de vocês cometem quando estão iniciando no processo de desenho realista, que é o medo de escurecer o desenho. O processo de escurecer o desenho ele é muito importante, porque isso vai gerar profundidade, vai gerar volume. Então, quando a gente trabalha bem os contrastes, a gente consegue um resultado mais vivo no nosso desenho. Só que um erro muito comum é de quando a gente está começando, a gente tem muito medo de escurecer, achando que isso vai estragar o desenho e que vai ficar realmente muito escuro. E eu tinha bastante esse medo, e eu vou te dizer, depois que eu comecei a vencer esse medo, os meus desenhos passaram a se tornar mais realistas e mais vivos, mais bonitos ainda. Então, a dica que eu dou pra você é: comece trabalhando aos poucos, escurecendo aos poucos. Na técnica grafite, a gente consegue ir sobrepondo as graduações de uma maneira um pouco mais fácil e mais simples do que no lápis de cor. Então, na técnica grafite, a minha dica é: comece subindo a graduação. O que é isso, Marjorie? O que é graduação? Meu Deus do céu, vou te falar, gente. Aqui no canal também tem um vídeo onde você pode ver sobre lápis graduados. São os primeiros lápis para você começar no desenho realista. A graduação nada mais é que a intensidade da mina do lápis, tá? Então a gente tem H, que é um lápis bem clarinho com a mina dura, o HB já é um pouquinho mais forte, o B já é mais forte, o 2B já é mais forte e começa a ficar mais macio o lápis, 3B mais forte, 4B mais forte, 5B mais forte. Então a minha ideia, a minha dica é sempre essa: comece com as graduações menores, tá? Então vamos supor, eu preciso de sombrear e tem uma parte bastante escura. Começa ali com um 2B, aí você compara, né, o seu desenho com a foto e você fala: não, eu preciso de escurecer mais. Não tenha medo, vai nessa que vai dar tudo certo. Aí parte para um 3B, depois parte para um 4B, 6B, até o 8B, se você quer um preto mais intenso, um 9B, um 11B. Assim você vai conseguir controlar melhor a intensidade que você quer da sombra, tá? E do sombreamento. E não tenha medo de aplicar. À medida que você vai sobrepondo uma camada na outra, procura também ir dando aquela esfumada básica, né? Seja com papel higiênico, com cotonete ou com o próprio esfuminho, que você vai tendo essa construção de maneira gradual e progressiva e vai ficar bem bonito, vai ficar mais natural. Lembrando também que pra gente trabalhar um desenho mais escuro, na hora que a gente vai sair das regiões de sombra pro brilho, a gente precisa de estar muito atento com o degradê. Toda essa transição, ela é muito importante que seja de uma maneira bem suave e fluida no desenho, para que o desenho ele fique realista. Porque se a sombra estiver muito marcada em relação ao brilho, você vai perder o aspecto realista do desenho. Você vai acertar no contraste, na profundidade, mas no aspecto realista, você vai acabar perdendo, certo? Já no desenho colorido, o processo do escurecimento, ele é quase a mesma coisa. No início eu fazia peles, tonalidade de pele muito
muito pálidas, sem cor. Então, quando você tá indo para tons muito escuros, de sombras muito intensas, o importante é que você comece com uma camada base, não seja tão clara, também não seja tão escura assim. No caso dos lápis de cor, a gente vai ter uma variação maior de cores para a gente poder escolher isso. Então, você tendo uma camada base ali média, você consegue tanto subir um pouquinho mais a tonalidade, ou seja, você consegue dar uma leve escurecida e você também consegue manter aquela camada e dar uma leve clareada. Quando a gente fala de lápis escolar, quando a gente vem do tom escuro e quer clarear por cima, isso não vai dar certo, tá? Então, se você colocou um lápis escuro, não adianta querer depois vir com um lápis mais claro e querer sobrepor, deixar esse lápis mais evidente, que isso não vai acontecer. Com um lápis profissional, a gente ainda consegue clarear, já com lápis escolar, não. Então, com lápis escolar, a gente tem que ser um pouco mais assertivo. E aí, como funciona isso? Você coloca ali, vamos supor, um tom de marrom. Vamos supor que a sombra é bem escura, já começa com um tom de marrom, que aí você consegue vir descendo com um tom de canela, um tom de rosa, e aí fazer esse degradê da passagem de sombra para a pele mais clara. E se tiver que escurecer mais, você consegue ir para um cinza, um sépia, que é um marrom escuro, para depois, talvez, quem sabe, utilizar a tonalidade de preto, por exemplo, caso a gente veja necessidade nisso, tá? E com relação à pele mais clara também, existe um medo da gente deixar a pele muito carregada, e na verdade não, a gente no início comete esse erro aqui, eu vou te falar, a gente coloca o areia, o rosa claro, o rosa salmão e só. Era esse erro que eu cometia antes, então todas as peles que eu fazia com areia, rosa claro e salmão. Isso é só o início de tudo, dá pra você trabalhar com uma infinidade de outras cores que vão te aperfeiçoar e vão deixar o seu desenho mais bonito, uma pele mais viva e uma pele mais realista. Obviamente que a diferença das tonalidades, as cores, vão variar de acordo com a sua foto referência, tá bom? Então não existe uma regra aqui, o que existe é a observação, mas você não pode ter medo de aplicar mais cores. Então hoje, por exemplo, eu começo com um tom base neutro de pele, pode ser um areia, depois eu venho com um rosa, e aí depois eu volto com areia, olha só que interessante. Então eu volto com a tonalidade base, para depois continuar construindo, eu gosto muito de usar ocre queimado, então aqui são só algumas dicas para poder te fazer entender que você precisa perder o medo de escurecer o desenho. O desenho mais escuro, com contraste melhor, com contraste maior, vai trazer mais vida, vai enriquecer o seu trabalho. Se você quer saber mais, tem um curso gratuito que tá rolando aqui no meu canal do YouTube, onde eu tô mostrando os primeiros passos básicos pra gente aprender realismo colorido. E eu vou te ensinar a trabalhar com sobreposição de camadas, degradê, esboços e um monte de materiais. Então, já vai lá na playlist e vai em curso gratuito que você vai achar essas aulas por lá. E você, comenta aqui embaixo se você tem medo de escurecer o seu desenho. E se você tiver, eu falo, não, vai embora, vai com medo mesmo, se joga, não tenha medo de estragar, vai dar tudo certo. Quanto mais você se soltar pra arte, mais você vai ver que você vai avançar, que você vai crescer e vai obter resultados. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus!